Para indicarmos um tratamento para a melasma, primeiramente precisamos entender o que é a mesma. A melasma é uma superprodução de melanina com características simétricas, alterações acastanhadas de contornos assimétricos, induzida por questões hormonais, medicamentosas, gestacionais e principalmente pela radiação ultravioleta. Pode acometer pessoas de ambos os sexos e de todas as raças. Mulheres de idade entre 30 a 50 anos, pós-menopausa e em fototipos 3 e 4, devido à sua facilidade de bronzeamento. Homens apresentam apenas 10% dos casos de melasma. Mas para isso, vamos explicar como a melanina é produzida pelo corpo, para entendermos melhor como a melasma é formada. Melanócitos são células responsáveis pela tonalidade cutânea e de folículo piloso, promovendo a proteção contra danos causados pela radiação ultravioleta. Localizada na camada basal da epiderme e eventualmente na derme, fazem sua projeção celular através do estrato espinhoso e transferem seus melanossomas ao queratinócito. O número de melanócitos diminui com a idade em áreas de não fotoexposição, de 6 a 8% por década. Já os melanossomas são organelas responsáveis pela síntese e decomposição da melanina, armazenando a tirosinase e onde ocorrem os fenômenos bioquímicos que originam a melanina. O processo de pigmentação ocorre exclusivamente nos melanossomas, sendo dependente de vários genes. A melanina é o principal pigmento biológico que promove a diferença de coloração da pele. Em resumo, o elemento inicial desse processo é a tirosina, um aminoácido, que sofre alteração química na tirosinase, um complexo enzimático sintetizado nos ribossomos, e transferido através do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi, aglomerando-se em unidades envoltas por uma membrana, os melanossomos. Vale ressaltar que a regulação da produção da melanina é um processo complexo e envolve interações entre diversos órgãos e sistemas do corpo, incluindo o sistema hormonal e o sistema nervoso e a pele. O melasma apresenta dois padrões principais na face, como por exemplo o centrofacial acometendo a região de boca, labial, supralabial e metoniana, e malar, regiões zigomáticas. O melasma pode ser acometido por diversos fatores, não sendo possível considerar apenas um isoladamente como responsável pela alteração estética, e como por exemplo genética, radiação UV, gravidez, terapias hormonais, cosméticos, drogas fototóxicas, endocrinopatias, fatores emocionais, medicações e etc. No entanto, genética e exposição solar desempenham um papel importante que levam às lesões do melasma mais evidentes. O diagnóstico do melasma é geralmente feito com base no exame visual da pele. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma biópsia para descartar outras condições semelhantes. O tratamento do melasma geralmente envolve o uso de cremes despigmentantes, procedimentos dermatológicos como peelings químicos ou terapia a laser, além do uso regular de protetor solar para evitar o agravamento das manchas pela exposição ao sol. Oi, gente, é a Karina. Eu vou falar um pouco sobre as contraindicações aí do melasma na reflexologia. É claro que a reflexologia já tem umas contraindicações, por exemplo, pessoas que têm ferimentos, pessoas que possuem diabetes, que têm feridas abertas no pé, né? Não tem como a gente estimular os pontos se a pessoa estiver com machucados ali na região. Só iria piorar a situação dos ferimentos no paciente. Também, pessoas que têm marca-passo, alguns profissionais falam que seria bom o paciente verificar com o cardiologista os pontos que podem ser estimulados, a pressão que a pessoa que for realizar aí a reflexologia pode aplicar no pé da pessoa ou não. Também, pessoas, é claro, que têm um melasma em si, elas têm que tomar cuidado ali em relação
ao pé ter uma manchinha de melasma ou não. Porque se a gente criar muito atrito com a manchinha, né, a gente criar muito atrito ali na região da pele que tem o melasma, a gente pode desencadear uma resposta inflamatória da pele e agravar o melasma. Então, não seria muito agradável para o paciente realizar a reflexologia em um caso desse. Até porque se você estimular muito a pele, então você deixa ela sensível naquela região e criando também ali uma sensibilidade até ao sol quando a pessoa for se expor ao sol, né? Até porque é indicado para a pessoa que tem o melasma usar protetor solar, porque senão cria uma hiperpigmentação ali na região e não seria muito agradável para o paciente. E assim, é claro que nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhuma informação que seja realmente acadêmica, né? Que a gente poderia colocar 100% de certeza naquela informação. Mas a qualquer, né, dúvida que a gente pode causar alguma coisa no paciente que seja negativo, então é melhor a gente evitar realizar alguns procedimentos por conta de algumas contraindicações ou situações que já tenham acontecido e, né, evitar ao máximo fazer alguma coisa negativa para o nosso paciente. Pontos a serem aplicados na reflexologia. O melasma pode acometer áreas como o rosto, o que é mais comum, mas em outros casos também aparecem nos braços, colo e pescoço. A reflexologia podal pode ajudar a minimizar essas manchas, pressionando os seguintes pontos. Pontos ligados à cabeça, tronco e pescoço, pois o colo, onde aparecem as manchas de melasma mais comuns, acometem essas 3 áreas, sendo o ponto da cabeça/cérebro útil para quem tem melasma na região da testa. Pontos do braço e ombro, pois o melasma pode ocorrer em áreas maiores, como os braços, apesar de não serem tão comuns. Já na região do rosto, o melasma comete áreas como maçãs do rosto, testa, nariz e lábio superior. Usando a reflexologia, os pontos ideais seriam nariz, pois o melasma atinge essa área, lábio superior, que fica um pouco abaixo do nariz, então pressionando esse ponto ajudaria nos 2 casos. Para as maçãs do rosto, temos os pontos dos olhos, que estão mais próximos.